Boa noite, amigos da TV IBS. Estamos iniciando a nossa quarta aula do curso Sonho, um poema do Infinito 2. Nesse segundo semestre, nós estamos tentando estabilizar, em termos de conceitos, toda essa escola de interpretação do sonho como movimento do espírito. Então, nós vimos que todo sonho é um movimento do espírito, que através desse movimento vai passando pelos níveis de consciência, os níveis mentais coletivos, níveis mentais individuais, até que chega no nosso campo pessoal de percepção, unindo inconsciente e consciente e trazendo a mensagem do Espírito para a nossa vida. E nós vimos que nossa casa mental tem várias dimensões e o sonho surge de inúmeras dimensões. É mais comum a dimensão onde estão as nossas pulsões, os nossos desejos, onde estão os nossos traumas, porque a nossa mente é mecânica e nós terminamos a aula passada mostrando um slide da mente mecânica. Hoje nós vamos tentar desenvolver um pouco mais o conceito da mente mecânica, porque logo depois da gente estudar alguns postulados a mais sobre o sonho, eu vou mostrar como é que as imagens se formam, como é que as imagens se formam dentro do nosso campo cerebral, logicamente a partir dos conceitos espirituais, a fim de que a gente possa compreender como é que se dá esse mecanismo e como é que a mente funciona, essa mente mecânica, onde nós ficamos presos. E a partir daí nós vamos colocando os postulados que possam nos orientar nesse tipo de descodificação dos sonhos, que leva em consideração, sobretudo, a intuição e a sensibilidade como meio de chegar ao conteúdo do sonho, pelo menos nos seus planos mais gerais ou nos planos que nos facilite a compreensão para o dia a dia. Então nós vamos iniciar a nossa aula, pedir o nosso companheiro Ellen para fazer a nossa prece. O Ellen é o que resolve todos os nossos problemas técnicos, inclusive das canetas, é ele. Então estou chamando ele aqui para que esteja conosco. Boa noite pessoal de Goiânia que está aqui conosco, boa noite Brasília, boa noite a toda a TV IBS. Vamos todos nós elevar o pensamento a Jesus, pedir a Ele que nos envolva em muita paz, agradecer imensamente a oportunidade de aprendizado que nos é dada através da TV IBS, através do nosso companheiro Maurício. Nos envolva em muita paz, Senhor, e que esse momento possa ser de intenso aprendizado para todos nós. Esteja sempre conosco e que assim seja. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos passar o primeiro slide. Lembrando, mais uma vez, não vamos ficar aqui nessa cantiga de grilo até o final do nosso Congresso Ibero-Americano, Pietro Baldi, em Portugal, Lisboa, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2017. Quem quiser entrar em contato, www.congressopietrobaldi.org. É só ir lá e vai ter todas as diretrizes. Próximo. Nós vimos aqui que o Jorginho nos mandou, a Transmude vai fazer um passeio que inclui o congresso de 14 noites, saindo no dia 16 de fevereiro de 2017. Quem quiser, www.transmude.com.br, informações, está aqui o telefone, é só ligar ou se informar para poder participar. Próximo. Lembra, nós paramos aqui, antes da gente interpretar o sonho da aula passada, nós paramos nesse slide, em que a gente mostrou aqui a mente mecânica, exatamente a mente que está presa nos cinturões de imagens. Então nós formamos as nossas imagens, essas imagens vão para a memória e aí nós ficamos presos nesse cinturão. A única coisa que a gente faz é como se fosse ruminando imagens. E a gente vai associando uma imagem na outra e a gente não sai disso. Passa dias, meses, anos. O sonho vem exatamente quebrar isso. Tanto é verdade que você pode olhar que o sonho, muitas vezes, não tem nem pé nem cabeça, porque ele sai de um assunto, pula para outro, exatamente na tentativa de quebrar essa repetição, essa visão linear que a gente tem da vida e da mente, e onde nós ficamos presos. Por isso que você fala assim, nossa, o sonho é um sonho que não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver, é porque ele tenta quebrar esses padrões que nós já constituímos e que nós achamos que é a nossa maneira de ser. E, no entanto, é uma prisão. Você fica preso dentro dessas imagens, fica preso dentro desse conteúdo e você vai associando uma imagem na outra, uma imagem na outra, uma imagem na outra, e vai pulando de um tema para outro.
Então, por exemplo, você pensa lá no seu amigo, aí você pensa numa cena que teve com o seu amigo, você começa a pensar naquela cena, aí com pensão vocês passaram perto de um lago, aí você já liga na palavra lago, já vai para outro pensamento e vai mudando de pensamento. Por isso que fica uma mente que fala que é pulando galho, é igual macaco, né? Uma mente semelhança a macaco, pula de galho em galho. E nós ficamos presos nisso a vida toda e não conseguimos sair. E não conseguimos descobrir as outras dimensões que a gente tem na nossa mente. E isso nós ficamos presos. E é exatamente aí que o sonho tenta quebrar. E se a gente quebrasse essa rotina mental, nós poderíamos então adentrar aos outros campos do nosso psiquismo e ter sonhos completamente diferentes. De vez em quando isso acontece, que são aqueles sonhos espirituais, que são aqueles sonhos cósmicos, são aqueles sonhos que muitas vezes nos deixa alegre, são aqueles sonhos que muitas vezes penetram a nossa alma com mensagens que a gente não espera, tipo aquele sonho que nós vimos aqui, que ela estava presa numa cerca, né, feita de bambu, num pequeno quartinho, ela olhava para cima, vinha as frestas, mas estava presa e ela não conseguia sair. É exatamente essa mente mecânica, não sai porque não quer, está presa, a porta está aberta, tem visão dos campos superiores da alma, mas não deixa essa visão porque fica preso dentro desses conteúdos, certinho? Então aqui é exatamente isso, e é bom que ela tenha movimentos contrários, porque nós vamos estudar um pouco essa mente. Próximo. Pessoal, essa mente é interessante. Lembra que quando nós fizemos onda de transformação, eu falei que existe a mente, a submente e a não-mente. E falei um pouquinho sobre isso. Aqui eu queria mostrar que nessa mente, ela tem duas posições, uma negativa e uma mais negativa do que a outra. Essas duas posições trocam pensamentos e núcleos mentais o tempo todo. Por exemplo, você vai ver assim, ó, vamos pegar uma situação qualquer da vida. Aí você é otimista, não, eu vou passar no exame, eu vou passar no concurso, vai tudo dar certo, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer isso. Passa algumas horas, você está, meu Deus do céu, acho que não vai dar não, eu não dou conta, eu não tenho conhecimento, eu vou tomar bomba mesmo, eu não vou passar nesse concurso coisa nenhuma, eu não tenho condição, eu sou burra. Você vai ver que você passa o dia assim. Situações em que você, numa mente menos negativa, você elabora, por exemplo, o otimismo. E na mente mais negativa, você elabora o contrário daquele pensamento. E você fica pulando dessa mente para essa, dessa mente para essa, dessa mente para essa. E você não vê situação de saída. Olha, você entendeu que na hora que vier um sonho, só tem essas duas mentes para poder colocar o sonho? Quando o sonho vem de regiões superiores do nosso psiquismo, vamos falar, regiões longínquas, que é o campo do espírito. Na hora que ele vai materializar todo esse conteúdo, ele só tem essas duas mentes para materializar. Não tem outra mente desperta. Vai ter de colocar aqui. É como se fosse um idioma pessoal, né? Você tem uma imensidão de conhecimento, mas o idioma é desse tamanhozinho assim, você falou, vamos falar algo que tem, que é possível. Por isso que os sonhos vai colocar imagens simbólicas, vai colocar imagens zipadas, igual eu gosto de falar, para que na tentativa de tudo aquilo ficar conservado. É igual os ensinamentos dos grandes mestres, é sempre em parábola, é sempre velado. Por quê? Porque são conhecimentos que mais tarde nós vamos conseguir abrir a chave daquele conhecimento. Mas para a gente, e você pode olhar que na hora que a gente pega a primeira interpretação, traz sempre o nosso mundo. Tanto é verdade que nós fizemos do Evangelho de Jesus de amor, guerra. E achamos que será. É isso mesmo. Combater os infiéis. E de uma lógica perversa. Mas a nossa mente só entende assim. Então nós passamos o tempo todo, o dia todo, nesse processo. Essas duas mentes que compõem a mente. Porque a submente é aquela que vem do subconsciente. Que são aquilo que já está automatizado em nós pelo hábito, pelo instinto. E a não-mente, daqui a pouco eu vou falar nela. Mas essa mente, nós ficamos o tempo todo assim. Eu gostaria que vocês guardassem essa imagem, eu adorei essa imagem aqui, porque ela dá exatamente, isso aqui é os núcleos mentais, ó. E nós trocamos núcleos mentais. E a gente fica nessa dualidade o dia inteiro, nós pulando de uma mente para outra, de uma mente para outra, essa mente aqui para cá, para lá, e ficamos o dia inteiro nesse processo.
E desencarnamos assim, porque nós não achamos saída. Próximo. Aqui, nós queremos mostrar o seguinte. André Luiz, nos livros de André Luiz que o Chico recebeu, quando ele estuda a mente, ele fala que a mente é uma força eletromagnética. Então, nós começamos a compreender que existe o espectro eletromagnético, a luz infravermelha, a luz visível, a luz ultravioleta. Dentro desse espectro, nós temos lá os raios-x, o raio gama, temos vários raios dentro desse espectro. Mas, irmão Oro fala que nós temos o espectro transcendente, que André Luiz diz que o nosso pensamento é força eletromagnética. Então, nós temos um espectro sutil que vai além, é força eletromagnética, só que é uma força eletromagnética sutil ou transcendente, como o irmão Oro fala. Então, o pensamento é uma força eletromagnética. E como força eletromagnética, ela pode se expressar como onda e como partícula. Então, nós chamamos a partícula do pensamento, André Luiz fala que a partícula do pensamento pode chamar de fóton, de elétron, de pósitron, do que a gente quiser. Mas a gente chama ela, então, de bio, mentro, elétron, fóton. Então, nós estamos mostrando aqui as duas mentes, uma mente menos negativa, lembra que eu não falei nem positiva, menos negativa, né? Porque ela é ruim mesmo. E outra mais negativa, isso aqui não é sinal de igual, não, é mais negativa. E a troca de pensamentos, volta ali na anterior, aqui que era núcleo, né? Eu estou querendo mostrar que esses núcleos se dão, vamos lá? Pela troca de partículas, tá claro? Essas partículas são partículas mentais que nós colocamos aqui baseado no que André Luiz ensina, de bio, mento, elétron, fóton. Então é isso que nós trocamos o tempo todo e fazemos as interações. Por isso que André Luiz diz que o pensamento é matéria. Nós vamos dar uma estudadinha sobre isso aqui quando a gente for estudar a imagem, mas eu estou adiantando um pouquinho. Então o nosso pensamento é matéria e por isso que essas partículas ficam no ambiente e vai causar maior número de repetição, porque são bilhões de partículas a cada segundo que vão colocar no ambiente. Por isso que a gente fala que o ambiente é pesado, é verdadeiro. E são essas partículas aqui que ficam nos objetos, que vai dar aquele fenômeno da psicometria, um tipo de mediunidade que você, ao tocar no objeto, você descreve de quem ele pertenceu e quais as cenas que o objeto está ligado. Então, isso aqui são os bioelementos eletrofóton. Na dinâmica, eu gostei também dessa figura que mostra a dinâmica da nossa mente e a troca incessante de uma mente mais otimista para uma mente menos otimista, de uma mente menos negativa para uma mente mais negativa. E nós ficamos o tempo todo nesse dualismo perverso. Próximo. Aqui, eu dei mais alguns detalhes sobre essa mente, né? E vocês podem olhar essa mente, dá uma estudada nela. Isso aqui é parte dos estudos que eu fiz sobre essa mente. Porque eu vi o seguinte, que nela a gente tem 3 partes, os movimentos da mente mecânica. Então a mente mecânica é formada de 2 principais unidades. A unidade negativa e a unidade mais negativa. Pronto. E ela tem 3 movimentos principais. O primeiro movimento, que é o que indica o negativo, e o segundo movimento mais negativo, mas ela tem uma parte fixa. Você pode olhar que você tem determinados pensamentos que estão na sua vida há décadas. Eles são fixos. Varia muito pouco. Esses pensamentos aqui, geralmente, é o que você acha que você é. É onde ficam os traumas, é onde ficam as mágoas, é onde fica o desejo de vingança, onde fica todos esses conteúdos que nós, muitas vezes, carregamos durante anos e anos. E o pensamento fica ali, fechado. Então, você pode ter ficado 20 anos sem ver uma pessoa, que a imagem que você guarda dela é aquela de 20 anos atrás. Ela é fixa. Então, você pode olhar que tem uma parte da nossa mente que é fixa, tem uma parte, vamos dizer assim, um pouco mais otimista, um pouco mais positiva, e tem uma parte mais negativa. E esse negativismo é igual a figura mostra aqui, ele pode ir piorando, até chegar nos níveis da negação, do suicídio, da morte. Então, esses andares aqui é para mostrar que o negativismo pode ir piorando. Eu não quis colocar para não ficar muito tracinho, mas ele pode piorar.
Então, é exatamente, nós giramos o tempo todo em torno dessa mente nessas condições. Então, os sonhos têm como um propósito principal tentar quebrar isso aqui. E para isso ele tem de ter imagens fantásticas, imagens simbólicas, imagens que possam mexer com o nosso conteúdo, imagens que possam mostrar esses conteúdos em outro tipo de processo que a gente aceite. Que se mostrasse diretamente, aí que a gente acordava direto. Não tinha nem como. Na hora que começasse a falar, a gente acordava. Por quê? Porque a gente ia lá e censurava o sonho. Então tem que mostrar o nosso defeito como símbolo, tem que mostrar os nossos problemas como determinados conteúdos, e a gente faz isso o tempo todo. A gente faz o tempo todo fazendo isso. Dentro desse contexto aqui, né, de ponto fixo e aquilo que é móvel e as diferentes negatividades. Próximo. Todo o processo da vida é uma espiral. Nós vamos estudar muito isso até em sonho. Próximas aulas aí, ou hoje mesmo, se der tempo, nós vamos falar sobre o sonho como uma espiral. Então, o Baldi chama isso, na grande síntese, né, que a espiral é o principal símbolo dos movimentos, né? Quer dizer, é a expressão de todo o processo vorticoso, é a espiral e a forma da espiral, seja a espiral toda, seja o círculo, seja a elipse, que também é parte da espiral, que nada mais é do que o símbolo de todos os processos e todos os fenômenos da vida. Então, logicamente, que essa mente mecânica também é uma espiral, também ela está em movimento, e também ela se desenvolve dentro de um campo espiralado, mas é praticamente fechada. Tanto é fechada que André Luiz mostra no livro Libertação que à medida que esse processo vai agudizando e vai cada vez mais tornando-se crônico e cada vez mais vai se tornando inferior, acaba o ser ficando na monoideia. Como o ser fica na monoideia, ele consome a própria energia psíquica que o movimenta. E ele então destrói os seus organismos sutis e se torna um ovoide. Tem quem quiser ver isso, é só estudar o livro lá de André Luiz, principalmente Libertação, que ele mostra esse processo. Ou seja, você vai consumindo num processo de autofagia psíquica, você vai consumindo essa energia que forma os pensamentos, e quando eu der aqui como é que as imagens vão formar, a gente vai entender isso melhor, e à medida que a gente vai consumindo de tal maneira que a gente fica na monoideia, ou seja, um pensamento só. Como fosse uma gravação que se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Exatamente por isso, porque a mente é espiral, e à medida que ela vai fechando, essa espiral vai fechando, vai fechando, vai fechando, até que a gente chega numa posição de monoideia. E a gente muitas vezes fala, nossa, eu tenho um pensamento fixo, eu tenho uma ideia fixa, e a gente fala isso. É quando o processo começa a ficar bem crônico e as ideias vão vindo e a gente fica com as ideias sendo alimentadas dentro do mesmo fluxo, a gente não consegue sair deles. Aí você fala que a ideia é fixa e depois isso vai aprofundando. Então, por isso, volta na imagem anterior, por isso que eu falei, mais uma. Aqui, nessa troca aqui, você consome energia e você vai consumindo a energia do campo psíquico. Se você fecha, próximo, se você fecha e vai aprofundando o pensamento em processos negativos, certo? Próximo, você vai fechando a espiral, por isso que se torna ovoide. Então dá para entender. E você faz um processo de autofagia, como se você começasse a cortar seus dedos, depois cortasse seu braço, você vai fazendo um processo de autodestruição. E essa autofagia você vai consumindo a energia psíquica. Aí na hora que você vai consumindo, você vai destruindo os seus organismos sutis, até você ficar apenas em corpo mental, como diz André Luiz. E aí só existe um caminho, reencarnar para ver se abre de novo a espiral, se a mente volta a funcionar, e aí é por isso que vai dar o autismo. O autismo, ele se dá como processo de ida e como processo de volta. Eu costumo dizer que eu faço uma classificação que acho que psiquiatra deve girar na cama quando eu falo, mas essa é a minha visão, que eu falo que eu classifico assim a neurose, que evolui para a psicose, que evolui para a esquizofrenia, que evolui para o autismo, que evolui para o ovoide.
Aí o retorno é ovoide, autismo, esquizofrenia, a psicose e a neurose, que dá a gente, né? Que a gente é formado de neurose e psicose. Alguns assim, né? Torcedor do Flamengo, por exemplo, tem esquizofrenia. Quando você fala a palavra Palestina, eles deixam até de filmar. Eu tenho um aqui. Aí dá aquela zoeira, coitado, né? Mas dá muito isso também, é esquizofrenia. Então, ele vai fechando esse processo. Então, se a gente entende que a mente é uma espiral, você vai entender por que fica fechado. E você entendendo que ela é uma espiral, você vai entender por que você fica rodando nela. Porque você não abre essa espiral. E só tem uma maneira de abrir: autoconhecimento, autoiluminação, autocura, autopercepção, autoconscientização, não tem outra maneira. Aí, como você não consegue abrir, você vai para os vícios. Entendeu o que é o vício? A Cristina Groff fala uma coisa bacana, ele fala: todo vício é uma experiência psíquica que não deu certo. Porque como você fica naquela rotina da mente, você tenta abrir ela. Aí você vai abrir ela com álcool, vai abrir ela com emoção, vai abrir, como o pessoal fala, né, adrenalina, vai abrir com droga, você vai abrir de alguma forma. Só que na hora que você tenta abrir de maneira artificial, você fica preso. Aí fica mais um processo que te leva à asfixia psíquica. Aí, além de você ter a mente assim, você ainda fica preso no vício, porque esses vícios vão levar à dependência química, dependência psíquica, dependência espiritual, além ainda do contexto das influências espirituais. Aí piora o processo. Certinho? Próximo. Gente, olha que bacana isso aqui. Agora, levando em consideração isso aqui como núcleos mentais e o fluxo de repetição. É assim que funciona a nossa mente. O mesmo núcleo mental gerando vários pensamentos e a gente repetindo. Viu como é difícil chegar o sonho até nós? Quantos ruídos tem no sonho? Quantos obstáculos até chegar na gente? Viu como é que é difícil a mediunidade? Porque a gente começa a mediunidade aqui nessa mente. É uma percepção mínima. É por isso que tem tanta coisa aí que é nada mais que conteúdo mental e de cunho menor. Por quê? Porque é assim que funciona. Esses fluxos assim que funcionam. É uma repetição o tempo todo, infinita. Aquilo que Jesus disse, né? Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Pensamento é luz. Por isso que é biomento eletrofoto. Luz, né? Muito bem. Próximo. E aqui então a gente faz uma prisão. Olha que imagem bacana essa daqui. Essa é aquela prisão do sonho que a gente viu lá dos bambus. Você fica presa numa prisão e o mundo que você vê é o mundo que você pensa. Então, se você não acredita na vida lá em túmulo, lá não existe. E não existe para todo mundo. É impressionante. Você fala assim, não existe vida. Você parte do conceito que aquilo que você vê é que é a realidade. E o mundo que você vai ver é aquele que você mesmo trança. Não é o mundo. Você só vai compreender o mundo a partir disso aqui. Mas aqui é uma cadeia. Você está preso nessa cadeia. E essa cadeia, volta no anterior, é uma cadeia de repetição. É um fluxo, mas um fluxo repetitivo. E aí você vai, próximo, e faz uma cadeia. Próximo aqui. Pode voltar ali. E faz uma, aqui, pode ir, e faz uma cadeia. E você fica preso nele. Então, naquele nosso sonho do bambu, é isso aí. Está preso na cadeia, sabe por informação que existe coisas além, mas não sai. E a porta está aberta. É isso aqui, nós estamos presos aqui. Esse é o processo. E o sonho tenta abrir a porta. Meu filho, tem coisa além. Próximo. Aí nós vamos entender
aquilo que nós estudamos na aula passada, que nós citamos aqui em Ubaldi, que nós vamos estudar muito também lá em Freud, que é os sonhos como liberação das pulsões e liberação dos desejos. Por quê? Porque se a mente é mecânica, se a mente está presa, se o fluxo é repetitivo, então a maioria dos nossos sonhos está aqui, a maioria dos nossos sonhos, aqui estão as duas mentes, aqui, olha aqui, as várias dimensões da mente, representadas aí pelas bolinhas, né? As duas mentes que formam a nossa mente, né? A mais negativa e a menos negativa. A maioria dos nossos sonhos, então, representa um transbordamento do subconsciente. Ou seja, a maioria dos nossos sonhos vem da submente, em que todo esse conteúdo de desejos, de pulsões, vem à tona. Então, os sonhos de materiais excluídos, bloqueados, superficiais, instintivos, de compensação, de conflito, traumas, tensões, complexos de reparação, pulsões e satisfação dos desejos e fontes somáticas. Então, a maioria dos nossos sonhos, quase 90 e pouco por cento desses sonhos é daqui, Porque como a mente é fechada, como a mente é bloqueada, como o fluxo, quando nasce todo um conteúdo nosso, vai ser sempre por aí. Por isso você vê que a maioria dos sonhos que eu interpreto aqui está baseado em correção de trajetória, está baseado em princípios que a gente acredita, ou em crenças interiores distorcidas, está baseada em processos de necessidade de mudança de hábito, está baseado em traumas, está baseado em dificuldades íntimas, está dificuldade da gente sair desse mundo para ir para outro. E muitas vezes a pessoa vê que tem essa possibilidade. Não vamos ver um sonho hoje sobre isso, escolhi um sonho a dedo para colocar aí, para justamente mostrar isso. Tem a possibilidade, mas não vai, tem medo. Então acaba descendo em vez de subir. Então é exatamente esse processo que a gente encontra dentro da vida. E aqui, mais uns impulsos, isso aqui é da mensagem de Ubaldi, né, que nós vimos semana passada. Mas os impulsos que de dia não foram possíveis de realizar são satisfeitos durante o sono, realizando-se na forma de imagens e miragens, através de uma criação psicológica interior que representa o substituto da possibilitada realização concreta dos desejos. Né? Então, por exemplo, você tem a raiva lá da vizinha, como o Freud mostra, né, no sonho que Freud analisa, você tem lá a raiva da vizinha e você sonha matando o cachorro da vizinha. Quer dizer, você quer matar a vizinha, você substitui a imagem por uma miragem e transborda os desejos que estão na sua alma, né? Então traz eles na alma. Então isso aí nós vamos ver demais como sendo sonho. E a maioria dos nossos sonhos vai estar dentro desse contexto. Por quê? Porque a nossa mente mecânica não deixa filtrar muita coisa daquilo que nos chega, né? Chegam mensagens extraordinárias que não filtra, porque a gente não permite. Ok? Próximo. Aí, poderia me perguntar assim, mas Maurício, me diz aí, de onde estão as fontes que geraram essa mente mecânica? Nós estudamos isso pra caramba. Todos os cursos anteriores no curso de sonho, nós só estudamos isso. Então, logicamente, que ela vai surgir da queda. E aí, pouco a pouco, nós vamos contraindo todo esse processo e ela surge de todos os mecanismos. Então, eu selecionei aqui, que nós já falamos assim inúmeras vezes, para que a gente possa relembrar. Então, vamos ver quais são as fontes da mente mecânica. Certo? Essa mente mecânica que nós estamos presos dentro dela. Né? Vamos ver as fontes. Então, primeira fonte, a dualidade. Lembra que eu já apresentei aqui o ser e o não ser? Que é exatamente a negação um do outro que vai formar a base da mente. Então, a mente lá negativa e mais negativa surge da dualidade. Essa dualidade que é intrínseca no nosso universo. Essa dualidade que está presente em todos os fenômenos da vida. E vai estar presente dentro de nós e vai estar presente dentro da mente. Por isso que nós vamos ter uma mente mais negativa e menos negativa. Uma mente e uma não mente. Uma mente e uma supermente. Então, sempre dentro dos processos duais. E a dualidade surge na queda, na formação do ser. O ser é a individualidade, é o self, o si mesmo. E o não ser é a negação disso que nós estamos aqui no antissistema. E essa luta entre ser e não ser é o que vai dar esse processo.
Logicamente que o ser e o não ser vai apresentar na evolução como uma parte mais evoluída de nós e uma parte menos evoluída de nós, que vai representar esse ser e esse não ser do processo evolutivo. Então esse aqui é a primeira fonte. Então a fonte da mente mecânica. A primeira fonte é o ser e o não ser. Próximo. Aí a segunda fonte. Os vários eus ou personalidades que estão dentro de nós, que nós fomos formando a partir dos processos reencarnatórios e as várias máscaras, né? As várias máscaras. Então, além da personalidade, as máscaras. Então, nasce dos processos duais que originaram na queda e nasce dos processos dos inúmeros eus que nos formam e desses eus as várias máscaras que nós também compomos para cada ambiente, para cada seção da vida e que vai formar essa mente mecânica. Dá vontade de parar aqui um pouco, né? Para a gente guardar essa imagem aí. Próximo. E aí nós chegamos nos núcleos mentais, lembra? Nós estudamos isso aqui pra caramba, né? Os núcleos mentais, que são reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas. Esses núcleos mentais, que vêm lá do passado reencarnatório, ó, as várias personalidades reencarnatórias, até chegar no ponto atual. Aqui está um núcleo de mágoa e vários elementos que ligam ao núcleo de mágoa, os núcleos da paixão, o núcleo da raiva, o núcleo da tristeza, o núcleo dos conflitos, o núcleo dos desgostos, que vai formar a nossa código de barra das nossas imagens. Então, é a outra fonte, dualidade, os vários eus e as várias máscaras e os núcleos mentais que já estão na nossa alma. Quando a gente reencarna, todos esses núcleos já estão lá, porque foram construídos por nós e vão ter que ser transformados por nós mesmos. Certinho? Próximo. E esses núcleos, que vão ser as nossas fraquezas, vão nascer dos espectros dos defeitos primordiais, que foram os defeitos que geraram a queda. Aqui está o espectro, né? Todos os espectros. Nós tivemos um companheiro nosso, o Alex, né? Alex Cisneiro, que transformou ele para a linguagem que dá para a gente mandar por telefone, cambal. Então fez um trabalho bacana para a gente. E aqui, ó, tá os espectros primordiais. Lembra lá? O orgulho e egoísmo, como o pai de todos os vícios. Depois o poder, a carência, a culpa, o medo, a inveja, a revolta e a negação. De todos esses espectros fundamentais, né, prioritários, nascem todos os outros defeitos, como se fosse uma árvore, que é aquilo que está na Bíblia, né? A árvore do bem e do mal. Então a árvore do mal, que vai se enraizando e formando galhos, que são esses defeitos, e que forma a base dos nossos núcleos mentais e é o conteúdo que está dentro da nossa dualidade. Então vamos lá, recordando? Então a fonte da mente mecânica, a dualidade, que está dentro do antissistema, né? Os vários eus e as máscaras que estão dentro de nós, né? Que formam a nossa integridade, e os núcleos mentais, que a gente já viu, que vêm desde a vida passada, porque são reflexos, e esses núcleos mentais são formados a partir dos defeitos primordiais que originaram a queda. Eu coloquei 4, está suficiente, né? Dava para a gente ficar aqui meia hora. Ah, mas tem isso, né? Então aí está o processo. Poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta e negação. Próximo. Em cada um deles, lembra que nós estudamos isso pra caramba, né? Em cada um deles, nós temos então o espectro do poder, que vai ter autossuficiência, controle, dogmatismo, arbitrariedade, soberba, ganância, crueldade. E em cada um deles, na autossuficiência, complexo de superioridade, dom da verdade, controle e posse, opressão, autoritarismo e impaciência, dogmatismo, inflexibilidade, arrogância, pedantismo, lembra? Então, quer dizer, são os defeitos, os galhos que vão originando de cada defeito desse, de cada espectro. Então, aqui nós tentamos fazer uma síntese de todos esses defeitos. Da mesma coisa, aqui está o espectro da carência, que vai lá abandono, bonzinho, insegurança, credulidade, superveniência, evolução e despersonalização. Próximo. Aí vem o da culpa, né? Autocondenação, pudor, remorso, anedônia, autotortura, solipsismo, viciação, e depois do medo, fobia, ansiedade, hesitação, fuga, alienação, paralisia, inércia.
Aí vem da inveja, narcisismo, astúcia, ciúme, ódio, tristeza, calúnia, vingança. O da revolta, não resiliência, hostilidade, indiferença, rebeldia, misantropia, delinquência, destrutividade. E a negação, né? Que vai do pessimismo, agnosticismo, perda do sentido de viver, niilismo, impiedade, desatino, suicídio. Nós estamos vendo um monte de gente aqui, né, gente, hoje em dia, né? Em nome da fé, dentro do espectro da negação. Vai lá dentro do desatino e dentro do suicídio. O jornal está cheio disso. Certinho? Então, a mente mecânica surge desses 4 braços. Esses 4 braços, né? Dualidade, os eus e as máscaras, os núcleos mentais, os defeitos primordiais, formam a mente mecânica. Conforme a gente desce, ela sempre fica mais negativa e tende a parar, ir para a inércia, ou void. E quanto mais a gente sobe, você corre o risco de abrir o seu psiquismo para um campo que você nem espera. Certinho? Próximo. Muito bem. Agora, olha só. Nós já falamos aqui várias vezes sobre isso. Com a queda, nós criamos 2 estados, né? Um estado intrínseco, que é o estado sistêmico. Nós não saímos do sistema. Então, todas as possibilidades divinas estão dentro da nossa alma. E um estado vibracional, que é esse mundo vibracional que a gente vive, do qual o pensamento é uma das principais características da vibração. Então, nós vamos falar que no nosso universo tudo vibra. Lembra que eu até brinco com aquela frase do Descartes, né? Penso, logo existo. Eu falo assim, vibro, logo existo. Ou seja, todo mundo existe, porque todo mundo vibra. Então, logicamente que dentro desse processo da vibração, esse é o lado extrínseco, mas nós temos um lado intrínseco. Esse lado intrínseco é o lado sistêmico, é o lado divino, é aquilo que Jesus chamou de reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Esse reino de Deus é o lado intrínseco. É aquela visão que nós já mostramos do yin e do yang. O yang como a parte fixa, a parte intrínseca, e o yin como a dualidade. E não como os dois fazendo parte da dualidade. Certinho? Então, são os 2 estados. Vamos lá? Então, nós temos 2 estados. O estado intrínseco, infinito, pertencente ao sistema, e o estado vibracional, pertencente ao antissistema. O que caracteriza os 2 estados e que une os 2 estados? O amor e o movimento. Né? O movimento no sistema é aquela respiração que nós já mostramos aqui, né? A respiração do eu em Deus transcendente, Deus imanente. E no antissistema, o movimento que está presente no átomo, está presente no espaço, está presente dentro do campo do espaço-tempo. Ou seja, o movimento é a linha que liga tudo. E o amor é a expressão que tudo abarca. Dentro desses fatores, nós temos um mundo intrínseco e um mundo vibracional. Vamos lá? Essa imagem aqui, eu mostrei lá no congresso, né? Congresso Gilbaldi, ele é muito legal, que mostra que é vibração, ó. Olha o mundo vibracional em torno. Olha a vibração que está aqui, ó. Então, esse é o mundo vibracional. E, ao mesmo tempo, mostra um mundo intrínseco. Eu coloquei aqui, né? Peguei essa passagem, porque tem a água. Lembra que Jesus fala para a samaritana? Eu sou a fonte, se você beber dessa água, não terá mais sede. Lembra que ele fala isso para a samaritana? É exatamente essa água intrínseca, né? Esse campo intrínseco de movimento divino que está dentro da nossa alma. E é aquilo que Jesus fala aqui, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Eu acho legal demais isso aqui, né? Salta, né? O salto quântico aqui. E ao mesmo tempo, salta para a vida eterna, porque você sai do mundo vibracional e vem para o mundo intrínseco. Aquilo que Jesus disse para o bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é intrínseco. Então, como ele conseguiu sair do campo das vibrações ali da mente mecânica, ele entrou na dimensão do paraíso. E Jesus fala, hoje mesmo, por quê? Só pode ser hoje, porque no mundo intrínseco não tem tempo. Né? Isso não significa que ele não vai precisar mais reencarnar, isso não significa que ele não vai ter de buscar
os erros que ele cometeu, mas significa que naquele momento da cruz ela aproveitou a vibração que Jesus deu, que estava ali do lado e todo mundo podia absorver, encarnado ou desencarnado, e mexeu com o mundo interior dele. Ele salta do mundo extrínseco para o mundo intrínseco. E Jesus disse claro para ele, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As pessoas interpretam o paraíso como regiões. Não, é o mundo íntimo. Ele conseguiu se abrir para o mundo intrínseco que ele não conhecia. E na hora que ele abre, muda tudo. Então imagina, na hora que ele reencarnou, para poder ressarcir os seus débitos, ele vai ter o mundo intrínseco como elemento orientador. Não vai ficar preso só no vibracional e muito menos preso na mente mecânica. Agora o outro que fala assim, se ele é mesmo o Messias, desce da cruz. Esse aí ficou preso na mente mecânica. Quer dizer, a oportunidade para os dois e cada um fez uma escolha. Não é? E aí, é por isso que quando Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que um homem encontra num terreno. Aí ele vai e vende tudo e vem e compra esse terreno para se apossar desse tesouro. Esse é o tesouro que o mestre fala. Né? Esse é o tesouro intrínseco, o tesouro das possibilidades infinitas que vem da bondade divina. Está no nosso mente, mas isso aí é fechado para a gente. O ladrão. Vai que o ladrão era palestino, né? Entendido aqui então? Próximo. Gente, então significa o seguinte, que se nós temos um mundo intrínseco dentro de nós, nós também podemos descobrir uma outra mente, que vai ser o início do processo da descoberta do mundo intrínseco. Então aqui, nós pegamos essa passagem que é a nossa mente, né? Agora tem uma mente, uma transmente, que se a gente conseguir superar a mente mecânica, você entra nela. É o que Ciro Lombino vai chamar de supramente, é o que o Baldi vai chamar de superconsciente, certo? É uma mente que ela vai além da submente da mente e além das duas mentes, negativa e mais negativa. É uma mente que se abre, ela se descobre, ela se abre num novo contexto, numa nova dimensão. Quando ela abre, aí você vai perceber que você tem três mentes. Uma submente, que é os hábitos, os instintos, uma mente mecânica, que você é formada de duas diretrizes, mais negativa e menos negativa, mas tem uma mente que transcende, ela é transpessoal. E ela tem como base o mundo vibracional, mas é o início do despertar do mundo intrínseco. Por isso que ela vai ter como principal elemento estrutural a intuição. A mente tem como elemento a razão e o instinto, mas recheada de processos de negação e daqueles defeitos primordiais. Agora essa mente não, ela começa a enxergar e o principal elemento dela é a intuição. Ok? Então ela nasce e quando você vê ela começa a se constituir. Quando você se transfere para cá, essa mente aqui fica igualzinha aos instintos hoje. Você nem percebe mais porque fez uma transferência do centro do seu eu para ela. Então isso é que faz os grandes mestres. Próximo. Então a não-mente, olha que bacana essa não-mente aqui, representando como fogo. Lembra que nós mostramos lá aquela imagem do fogo como espírito e nós fazíamos parte de um espírito e estava 3 pessoas, né, abarcadas pelo fogo? Então essa é a mente verdadeira, a mente do fogo, ou seja, a mente do espírito, a mente que consegue, né, a supramente que consegue entrar em contato com as forças intrínsecas, com a força do espírito. Essa daí. Por isso que você vê, você tem que se elevar acima do chão, né? Essa imagem é bacana. Você tem que deixar o mundo aí, ó o mundo terrível que tem do lado, é o mundo vibracional, para entrar nessa mente aqui. E se você entra, vamos lá? Se você entra, o que vai acontecer? Você vai ter de passar num espaço estreito, por isso que Jesus fala, a porta é estreita. Eu escolhi essa imagem aqui, que é exatamente o que o mestre fala. Procurar e entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição.
Então aqui está uma mente negativa, ali está uma mente mais negativa, que forma a mente mecânica, mas se a gente olhar, vai ter um espacinho estreito. É aqui que a gente deve passar. Se você passa, você desperta não mente, ou a mente de luz, ou a supramente, ou a mente, o superconsciente. Mas é estreito o caminho. Do lado de cá é largo. Você vai ficar aqui, ó, ruminando pensamento, hora de sentido mais positivo, hora no sentido negativo, e vai levar a vida toda aqui e não acha essa porta. Por isso que Jesus fala, ó, procurar entrar pela porta estreita, porque larga o caminho da perdição. Exatamente aqui que está a saída. Próximo? Então a gente forma a mente de luz. Por isso que a mente de luz está ligada ao universo, está interconectada ao universo, né? Porque você forma a mente de luz e consegue despertar essa mente, e é nela que você vai viver. Então muda todos os conceitos, muda toda a visão, muda toda a relação com o mundo, muda toda a relação com a outra pessoa, porque tudo isso agora tem outro significado. Não vai estar preso mais na dualidade, vai estar preso na sincronicidade, vai estar preso na interconexidade, vai estar preso nos processos complementares, vai estar preso nos pensamentos divinos. Então é totalmente diferente essa mente. É por isso que nós podemos chamar então que é uma mente de fogo ou a mente de luz, né? Então quando Jesus fala lá que as línguas de fogo virão sobre vós, não é só no sentido de espírito, de incorporação, mas no sentido do despertar desse campo da mente. Então, na verdade, você pode olhar o que é Pedro antes do processo de ressurreição de Jesus e o que é Pedro depois, porque ele despertou essa mente. Então, se você, quando vai ler lá as epístolas de Pedro, você vê quantos ensinamentos tem. E dos apóstolos, o que despertou de uma maneira mais profunda foi João, né? Que João vai despertar de uma maneira extraordinária. E João e Paulo. Olha, o Paulo, quando está na mente mecânica, é um perseguidor. Quando ele vem para essa mente de luz, que ele vai ter de curtir isso, que por mais de 10 anos ele fica em meditação, desde quando ele foi lá para o deserto, lá com Prisca, né? E Áquila, desde que ele vai para lá, até o momento que ele é chamado por Barnabé, passou mais de 10 anos, em que ele fez esse trabalho interior e desperta essa mente. Quando desperta, ele chega num ponto máximo, essa mente está bem desenvolvida, ele vai escrever. E vai escrever as epístolas, né? Que é uma recepção nourica, cujo centro dessa recepção é Estevão, como diz Emmanuel no livro Paulo Estevão, e ele vai chegar ao ponto de escrever: conheço um homem que em corpo físico ou em outro visitou o céu, esteve no terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é possível repetir. Exatamente por isso, que você passa a viver em dimensões que você não tem nem visão de que existem dentro dessa mente mecânica que a gente vive. Então Paulo foi uma representação exatamente disso, passou pela porta estreita, soube vencer esses obstáculos e despertou essa mente. Quando ele desperta, virou o que virou. E no final você vê, na hora que ele está maduro, é a época que ele escreve as epístolas, que ficou até hoje. Quer dizer, as epístolas de Paulo nos orientam até hoje em relação às captações de verdades superiores, as verdades noúricas, ditadas pelo Cristo através da mente de Estevão. Ok? Muito bem, então essa é a maneira, quer dizer, nós estamos presos, mas nós temos como sair. E o sonho é a primeira ferramenta que nos favorece esse processo de mudança. Pessoal, vamos tomar uma aguinha, um cafezinho, 10 minutinhos a gente volta. Pessoal, voltamos. Então, nessa primeira parte, nós vamos dar uma olhada aqui num sonho e depois disso, nós vamos aí para os comentários, para as perguntas. Vamos lá. Sonho de número 39. Gente, é muito sonho. 39 sonhos. É muito sonho. Então vamos olhar aqui e presta atenção nesse sonho, que tem tudo a ver com a nossa aula. Sonhei que estava com mais 2 pessoas numa escola pequena e simples. Um era um homem mais velho, em torno de 40 anos, e a outra um garoto, mais ou menos de minha idade no sonho, entre 12 e 15 anos. Por algum motivo, tínhamos que sair de lá. Alguém não queria que ficássemos. Foi quando a diretora da escola nos tirou de lá e nos colocou para fora. Ela se trancou lá dentro e nós ficamos na rua, mas o menino tirou no bolso a chave do portão da escola.
Foi até o portão e o abriu. E logo a diretora apareceu em uma das janelas da frente da escola e viu que estávamos tentando entrar de novo e logo gritou com ele. De repente, estávamos no alto de uma montanha. Era muito alto, a ponto de ver toda a cidade lá de cima, com as ruas planejadas, quarteirões quadrados. De lá percebia que a cidade era pequena e pouco desenvolvida, acho que de periferia. Como estávamos na encosta dessa montanha, era possível observar o limite entre a cidade e o início da vegetação, sem casas nem ruas. Mas as duas coisas que mais me chamaram a atenção eram um tronco de madeira velho que saía da encosta da montanha bem perto de onde estávamos, e umas torres de pedra de diversos tamanhos que tinham formatos cônicos, que vinham desde o chão, lá de baixo, até a altura onde estávamos. O detalhe intrigante é que esses cones se equilibravam harmonicamente e em sentido invertido, ou seja, as pontas dos cones ficaram próximas e as bases para cima ou para baixo. Fiquei maravilhado com aquela estrutura. Então meus dois companheiros se aventuraram e pularam sobre um tronco, sem apoiarem-se em nada, apenas numa pequena corda que apareceu do nada. O tronco começou a se mexer, ficar instável, fiquei inseguro e não tive coragem de ir com eles. De repente, uma espécie de pedra redonda enorme, amarrada por uma corda presa ao céu, se chocou com a tal torre de pedras e elas começaram a sair daquela harmonia e começou a cair. Acordei e pensei, que essa torre significa? Que sonho! Muito legal! Então vamos lá. Esse sonho é um sonho da pessoa que pode buscar espiritualidade superior, que já pode buscar conceitos superiores, mas que fica preso na retaguarda. Exatamente o que nós falamos da mente mecânica. É alguém que já entende o jogo da mente mecânica, que já começa a entender e que pode sair, mas que não consegue, tem de ser expulso para sair, mas não consegue sair. Olha lá, sonhei que estava mais ou menos com duas pessoas numa escola de pequena e simples, ou seja, a escola que ele frequenta, a escola que ele tem na mente, o que ele está aprendendo é pequeno e simples. E aqui tem um homem mais velho e um que era da idade dele no sonho, entre 12 e 15 anos. Ou seja, ele já está, desde os 12 até os 40, em aprendizagem, nessa escola que é simples. Ou seja, acabou, é hora de sair dessa escola. Encerrou o assunto, é hora dele procurar uma escola maior. Tanto é verdade que ele vai para uma montanha, ou seja, para um ponto superior nele. Essa escola comum acabou. Então nós podemos colocar essa escola comum aí com todas as lições que a mente mecânica absorve, a parte da função, a parte da formação, a parte do dia a dia, a maneira de levar a vida, a astúcia. Acabou, né? E ele já aprendeu o que tinha de aprender, entre 12 e 40 anos, por isso que os companheiros dele expressam o ponto de maior aprendizagem, dos 12 ao 40, ou seja, chegou na maturidade. Agora ele é possível ir para um campo superior do conhecimento, um campo superior da vida, ok? Mais ou menos da minha idade. Por algum motivo tínhamos que sair de lá, alguém não queria que ficássemos, ou seja, acabou o curso, chega, você está chegando aí nos 40 anos, agora é a hora de você abrir o campo superior da sua mente, agora chega, alguém tem que sair de lá. Quem é esse alguém? O campo psíquico, ou seja, chegou a hora de você ir embora. Mas ele não quer, ele quer voltar para a escola, ele quer voltar para o mundinho, quer voltar para aquilo, não quer se arriscar. Então ele tenta voltar. Olha só que interessante. Foi quando a diretora da escola nos tirou de lá e nos colocou para fora. Ela se trancou lá dentro e nós ficamos na rua, mas o menino tirou do bolso a chave do portão da escola. Olha só, não é o adulto que tira, é a criança, ou seja, ele quer voltar ao princípio do processo. Ou seja, tirou a chave, ou seja, aquela chave que estava guardada, tirou da bolsa, vai tentar voltar. E olha bem o que acontece. Foi até o portão e abriu, e logo a diretora apareceu em uma das janelas da frente da escola e viu que estavam tentando entrar de novo e logo gritou com ele. Ou seja, o seu lugar de aprendizagem não é mais aqui. Vamos traduzir isso para o mundo. Olha, chega, seu olhar de aprendizado não é aquilo que a vida te ensina, não é a sua função, não é a sua profissão, não é aquilo que você já aprendeu, não é só a família, não é só a cidadania.
chegou a hora de você ir para um campo mais alto do seu psiquismo. Certo? Então, agora chega, sai. Ó, está saindo no grito. Eu não queria sair. E você vai ver que ele tem extrema dificuldade de dar o passo que vai liberar ele. Você vê que no final do sonho, o que é? Tem medo de pular. Porque tem medo do incerto, né? Essas são pessoas que vão falar assim, eu sou racional. Não, você é medroso. Racional é uma obra, é medroso. Tá claro? Ou seja, tem medo de dar o passo. É igualzinho aquele sonho passado dos bambus. Tem um medo de sair, tem medo. E olha que nós temos esse medo. Nós ficamos presos ao velho e temos medo de sair. É igual aquele jovem rico, ó, vai lá, vem tudo que tem, vem, me segue, você vai ver, eu vou te ensinar o caminho divino, né? Vou te ensinar o caminho do mundo intrínseco. Ixi, eu tenho muita coisa. Quer dizer, você dá valor àquilo que não tem valor, que é coisa para pobre, pobre de espírito, ou seja, pobre de visão. E você dá valor a isso. E é o medo dele aqui. Ele prefere chegar nos 40 e voltar para os 12 do que ir embora, avançar. Olha que bacana. Olha aí. Então eu falo, se não é para mim ficar na escola pequena, para onde eu devo ir? De repente estava no alto de uma montanha. Olha aí, para a parte superior da alma. Né? O superconsciente, a supermente. Era muito alto a ponto de ver toda a cidade lá de cima. Eu achei essa cena aqui espetacular, que agora vai mostrar para ele, olha o que você construiu. Troço pequeno de periferia. E olha quanto espaço você tem livre, né? Quanto espaço. O James estava falando há pouco, que ontem ele foi mexer na caixa de e-mail dele e a caixa de e-mail travou porque estava com e-mail demais, desde 2006. É isso que acontece conosco. Você vai colocando tanta informação, enche a caixa interior e não tem mais nada, trava. E você fica na rotina. Então a gente tem que fazer o quê? Deletar. Só que a gente não deleta. Porque é mágoa, porque é vontade de vingança. Você não deleta, fica lá a caixa cheia, não recebe mais nenhum e-mail, trava tudo e você fica lá ruminando os anteriores. Exatamente essa imagem que o James falou aqui. Certinho? Então vamos lá, ó, no alto da montanha, era muito alto a ponto de ver toda a cidade. Olha, é uma parte da mente dele, que ele vai começar a fazer aquela mente, né? Vai começar a sair para a supramente. E é alto, e aí não é intuição, a intuição não vê o todo, não vê tudo de uma vez, aquilo que o Baldi fala, né? Ela não vai pesquisando o terreno, igual eu falo, por exemplo, como é que a gente explica a visão intuitiva? A visão racional é como se você entrasse numa floresta, fosse medindo a floresta, passo a passo, e estudando cada elemento da floresta. E a visão intuitiva, você sobrevoa sobre a floresta e vê ela inteira, inclusive o chão e toda a região dela, os lagos, o rio. Essa é a visão intuitiva. Olha só que interessante, ó. Ele tem condições de acessar essa visão, ó. Ó, em muito ponto, a ver toda a cidade lá de cima, com as suas ruas planejadas, quarteirões quadrados. Lembra que eu falei aqui que o Jung fala muito nisso, o quadrado é o símbolo da totalidade. De lá percebi que a cidade era pequena e pouco desenvolvida. A cidade pequena e pouco desenvolvida é a mente mecânica dele. E olha só que interessante, ó, de periferia. Periferia o quê? De periferia da verdade, de periferia do conhecimento verdadeiro, de periferia daquilo que é essencial. Ou seja, tudo aquilo que ele tem na mente é periferia. É como André Luiz fala no livro Nosso Lar, quando ele abre, ele tem uma frase lá extraordinária, ele fala assim, senti que todo o conhecimento que eu tinha era como bolhas de sabão solta no ar. E ele era brilhante, né? André Luiz, como médico, era brilhante. Senti que todo o conhecimento que eu tinha era como bolhas de sabão solta no ar. Exatamente aqui que ele está vendo, ó. Ó. A cidade era pequena, pouco desenvolvida e de periferia. Então, toda a verdade que ele aprendeu na escola da vida, na escola pequena e simples, que é a escola do dia a dia, que ele aprendeu dos 12 aos 40 anos, nada mais é do que uma cidade pequena, pouco desenvolvida e de periferia.
Mas ele tem um espaço imenso ainda a ser semeado. Olha que bacana aqui, ó. Como estava na encosta dessa montanha, era possível observar o limite entre a cidade e o início da vegetação, sem casas nem ruas. Ou seja, um terreno inexplorado, um campo imenso a ser semeado. Mas eu tenho de estar na montanha para poder ver isso. Então, um campo imenso para ser semeado. Aquilo que Jesus fala, né? Um semeador saiu a semear. Né? Esse é o movimento. Agora, olha que bacana. Mas as duas coisas que mais me chamou a atenção eram um tronco de madeira velho. Ou seja, você vê que o conhecimento, a verdade, é uma árvore velha no mundo. Ela está aí há milênios, né? E a gente não vê. Ou seja, o conhecimento já está no mundo, a possibilidade de acesso já está há séculos, está há milênios. Então, um tronco velho que nasce na montanha, né? Ou seja, o tronco da verdade, o tronco da árvore da vida, o tronco do conhecimento, o tronco da verdadeiro conhecimento. E olha só, é madeira, né? É a árvore. É exatamente aquilo que significa todo o conhecimento superior. Que saía da encosta da montanha bem perto de onde estava, e umas torres de pedra, olha que bacana, umas torres de pedra de diversos tamanhos, que tinham formatos cônicos, que vinham desde o chão, lá de baixo, até a altura onde estavam. O detalhe intrigante é que esses cones se equilibravam harmonicamente em sentido invertido. Ou seja, a verdade, as novas pedras, as pedras que vão edificar a casa dele, lembra que Jesus fala? Não edifiquei pedra, é casa sobre a areia, que vai vir os ventos e tal, mas edificar com pedra. Ou seja, a edificação de uma nova casa, não é isso que ele mostrou lá? Não tem um campo aberto? As novas casas vão ser feitas, mas é invertido. A verdade não é invertida em relação ao mundo? Não é invertido em relação a todo o conceito que ele já possui? As verdades são invertidas. O sistema ou o antissistema não é inversão? Então, lógico que as novas pedras que ele vai colocar não é as pedras que ele já está acostumado, nos padrões que ele já está acostumado. É invertido, é totalmente diferente, é em outra posição, mas, no entanto, são harmônicas. Mas olha só que interessante. As pontas dos cones ficavam próximas às bases para cima ou para baixo. Fiquei maravilhado com aquela estrutura. Então meus dois companheiros se aventuraram e pularam sobre o tronco, sem se apoiar em nada, apenas numa pequena corda que apareceu do nada. Ou seja, não tem como, para descobrir a verdade, você tem de arriscar. Porque o novo é o novo. Por isso que é a fé. Eu falo que a fé é você pular de um avião e ter certeza que vai chegar andando lá embaixo. Porque a fé é o que faz, é o que dá o movimento do novo. Então você vê, parte dele quer ir, os dois companheiros, mas ele, o conservador, não quer ir, quer voltar para a escola e abrir o portão, que já sabe, tem a chave, né? E ficar aqui nesse mundo cômodo. Mas não, tem de arriscar. E olha só que interessante, uma corda que surgiu do nada, porque o apoio vai surgir no movimento. Aquilo que as pessoas falam, mas como é que eu faço o autoconhecimento? Eu falei assim, autoconhecendo. Você dá o passo. Na hora que você dá o passo, vai surgindo. Não tem um como. Na hora que você dá um passo, a vida responde. Dá outro passo, a vida responde. Não tem um como, não tem um roteiro. É novo. E aí ele tem medo. Olha só que a plantinha. Olha bem o que colocou aqui, muito legal, né? Aventuraram e pularam. Mas ele não teve coragem. E olha só que interessante. O tronco começou a se mexer. Ficava instável. Fiquei inseguro e não tive coragem de ir. Por quê? Porque a verdade é móvel, ela é nova a cada momento. E não tem como você ter segurança na busca da verdade. É uma insegurança plena. Lembra que eu já falei isso aqui desde o curso de personalidade? A verdade é sempre nova, então é insegurança plena. Não tem como você ficar seguro. É por isso que a gente vai para o conforto.
e fica no mais do mesmo. Porque o mais do mesmo, por isso que a gente tem medo do novo. Porque a gente quer alguma coisa segura. Não, eu sou assim, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou protestante, eu sou isso e pronto. E vai ficar naquele mundinho, que é um mundo seguro, que você não vai arriscar. Mas não, a verdade é a insegurança. É totalmente segurança. É como diz o Einstein, tem uma frase maravilhosa, ele fala assim, à noite eu saía e ficava vendo as estrelas, e falava assim, gente, será que o universo é tão estranho como parece nessas pesquisas? Heisenberg também falou a mesma coisa. Quer dizer, será que é isso mesmo? Essa estranheza toda? Né? Então, será que é isso mesmo? É muito estranho. Exatamente por isso, porque quando você começa a tocar a verdade, olha o balde, quanto medo teve na hora que começou a ver tudo aquilo, fala, meu Deus, aí ele descia, tentava tornar coerente para poder entender, mas estava vendo uma coisa totalmente, e agora se não se lançasse, não vê. É aquilo que Jesus fez com Pedro, né? Ah, mestre, ó, manda eu andar até você aí que eu ando. Aí, então vem. E ele começou até bem, né? Na hora que dá os primeiros passos na água, ele afunda. O medo do novo, o medo daquilo concretizar, o medo daquilo se realizar, o medo daquilo que... Né? É aquilo que a pessoa fala assim, ah, não gostaria tanto de ver um espírito, aí o espírito aparece para ela, não, Deus me livre, eu vou de... Mas você não falou que queria ver? Não, mas não leva a sério, não, eu só queria... Aqui, ó. O tronco se apoiara sem nada, apenas uma pequena corda que apareceu do nada. O tronco começou a se mexer, ficar instável, fiquei inseguro e não tive coragem de ir com eles. De repente, uma espécie de pedra redonda enorme, amarrada por uma corda presa ao céu, se chocou com a tal torre de pedra e eles começaram a sair daquela harmonia. Ou seja, olha a pedra que vem do céu. Ou seja, a cada momento aquilo é destruído, então a verdade é nova sempre. Então mesmo quando você pula, mesmo que você acha que você encontrou a verdade, mesmo que você acha que aquilo é o conceito maior, daqui a pouco aquilo ali tudo é varrido, porque vai começar um novo ciclo. Ela é nova sempre. Muito legal, né, cara? Que imagem. Eu falo assim, quem escreve esse roteiro? Acordei e pensei, o que essa torre significa? Essa torre é o contrário da torre de Babel, é a torre da verdade. Por isso que ela desce do céu, a pedra vem do céu, a corda surge do céu. E ela é invertida em relação à terra. Então, é a verdade. Agora tem medo, por isso que ele quer voltar para a escola. Então esse movimento dele qual é? Aquele movimento de alguém que chega na beira do conhecimento, de autoconhecer, de conhecer uma verdade nova, de conhecer um novo princípio, de conhecer um novo caminho, ele para e quer voltar lá para o princípio. Então ele está querendo fazer um movimento retrógrado. E o sonho diz o quê para ele? Não, meu filho, se joga. Se você ficar louco, se você se perder, se você negar as suas crenças, se você achar que nada disso é verdade, você vai ter de viver a experiência e descobrir por si mesmo. Mas ele tem medo. Parece com a gente. E você vê que sonho maravilhoso, né? Que sonho extraordinário. E olha só, que a diretora continue gritando, não deixa você voltar. Deus queira que uma parte da sua alma, aí, a diretora, né? O ego, o superego, grite, não, meu filho, sai, acabou, seu curso formou, encerrou, pode ir embora. Né? Eu falo que é igual aqueles alunos que gostam muito do colégio, né? E aí forma e vai para o colégio todo dia. Não, meu filho, acabou, some. Ou aquela pessoa que aposenta e não aposenta os colegas, né? Vai lá direto. Minha filha se aposentou, some daqui. Não consegue fazer isso. Consegue fazer isso. Né? Vai lá para os colegas e fica lá batendo papo. Não consegue abandonar o lugar. É isso aí. Certinho? Muito bem, gente. Como aconteceu em Goiânia, que o Estevão, Brasília, o Estevão era o Lombardi, que só tinha voz, né? Aí semana passada ele apareceu. Agora vai aparecer o Rodrigo,
nosso companheiro da TV Ibis, que agora vai fazer o mesmo que o Estevam, que é o que faz. Esse aí é o Rodrigo, pessoal. Nós temos 2 Rodrigos no Ibis, né? Tem um Rodrigo que é meu filho e tem um Rodrigo que é o Rodrigo Leles. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal da TV Ibis. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal de Goiânia e de Brasília. Maurício, hoje nós temos muitas novidades aqui na TV Ibis, não só em relação às perguntas da aula, mas em relação ao nosso WhatsApp. Já está funcionando, o grupo foi criado, enviamos os links por e-mail para várias pessoas, né? As pessoas que estão participando do chat, as pessoas que estão participando pelo site da TV Ibis, que mandaram e-mails pedindo que façam parte do WhatsApp. A gente está mandando o link para que as pessoas possam fazer sua inscrição no nosso grupo, né? Disponibilizamos também o arquivo da aula pelo chat do YouTube e mais para frente nós vamos fazer isso de uma forma mais interessante para eles, né? Tendo em vista que a gente vai dividir por aulas, ao invés de mandar o arquivo mais cheio, que ele é até muito pesado. É o seguinte, perguntas. Ainda teve, né, a contribuição do Neto, né? Teve a contribuição do Neto, já utilizamos como uma vinheta. Inclusive, se ele quiser pensar. Inclusive, se ele quiser contribuir toda semana com a vinheta nova para a gente colocar, a gente fica agradecido. Ô Neto, tá vendo? Dando trabalho para você? Já está contratado, já faz parte da TV Ibis. É o seguinte, vamos às perguntas, né? Luiz Carlos de Goiânia. Podemos acessar em sonhos e na espiritualidade experiências que não realizamos em vigília? Exemplo, eu executaria violoncelo em tais planos? Sim. Quando você sonha com coisas que você não dá conta de fazer, igual ele aqui, sonhou tocando violoncelo. Não significa que ele toca violoncelo ou que ele já tem isso adquirido. Significa que ele pode fazer algo que ele acha que não é capaz de fazer. Que ele tem potencialidade para desenvolver determinados aspectos que ele acha que não tem condição de fazê-lo. Certo? Ou seja, o sonho é um símbolo. Ele está mostrando para ele que ele tem possibilidade de fazer coisas que ele não faria no dia a dia, sem dúvida, né? Quer ver para o próximo slide aqui? Lembra disso aqui, ó? Então, conforme a dimensão que a gente vai, né? Igual esse sonho, né? Você vê que o sonho está falando o que para ele? Está tentando corrigir trajetórias, esse sonho que nós acabamos de ver, está antecipando o novo, está dando um alerta, está dando um aviso e tentando fazer ele sair daqui. Então, você vê que esses sonhos que nós acabamos de analisar está praticamente aqui com potencialidades para cá. Então, quando você sonha com essas potencialidades, você pode ter sonhos que falam isso. Olha, você tem capacidade para fazer isso, é só você querer. Aí o violoncelo ou o violino, o que aparecer, é apenas um símbolo daquilo que ele pode fazer sem saber, ele tem condições de desenvolver. O Tiago França, de Cuiabá. Maurício, podemos dizer que o ato do suicídio é um efeito final de concentração intensa de imagens gerando a monoideia? Um forte abraço. Não tenha dúvida. Você vai concentrando em imagem, por isso você tem que tomar muito cuidado com o seu pensamento. Pensar é uma responsabilidade imensa. O pensamento não pode ficar livre igual a gente faz, deixando de pensar por qualquer porcaria. Pensar é uma responsabilidade imensa. Assim como a gente tem regras de cidadania, você deve, pelo menos, enquanto você não consegue ainda fazer o seu pensamento funcionar num campo superior, você tem de ter regras do pensar, para não te permitir deixar o pensamento tão livre. Então, você tem que ter regras do pensar. Lógico que vai ter uma parte disso que vai reprimir, que mais tarde vai explodir, mas você tem de reprimir consciente, ou seja, até o limite onde eu vou. Não, essa imagem eu não vou desenvolver, essa imagem eu não vou deixar na minha mente. Essa imagem eu não vou dar aso a ela, certo? Vai muitas vezes reprimir para até entender o conteúdo, mas vai ter de sofrer esse processo. O importante é não fazê-lo, é não se deixar levar. Então você começa por aí, tentando fazer com que um pensamento se ordene. A partir daí, você desdobra através da pergunta, da busca, certo? O Ismael de Brasília. A partir da afirmação de que os vícios são processos psíquicos que deram errado, podemos pensar que os nossos defeitos, em geral, são adoecimento da mente que se manifestam como vícios de longa duração? Como podemos agir para desintoxicar nossa mente, quando muitas vezes tentamos nos afastar dos erros, mas após algum tempo de abstinência,
reincidimos novamente em busca da satisfação desses anseios viciosos? Olha, não tem jeito. O vício é aquilo que Jesus ensina, andar 2000 passos. Por isso que eu acho que o trabalho que os alcoólicos anônimos começaram no mundo, né, eu acho fabuloso, porque aquela frase deles eu acho espetacular, não bebi hoje. Então a mesma coisa a gente devia fazer hoje. Eu não desenvolvi pensamentos hoje, eu não desenvolvi conteúdos hoje, eu não desenvolvi isso hoje, consegui me portar melhor, quer dizer, é dia a dia. Não é assim, eu nunca mais bebo, porque isso é loucura. Eu nunca mais faço isso. Não, eu nunca faço isso hoje. E se caso a gente caia, aquela frase que eu falo tanto, que eu gosto tanto, que é uma frase que eu uso para mim, que está no livro Vida e Sexo de Emmanuel, né? Errando e tornando a errar para acertar com maior proveito. Ou aquela frase de André Luiz também, que é extraordinária. Nunca pense no mal. Se não conseguir, nunca fale. Se não conseguir, nunca repita. Se não conseguir, nunca faça. Se não conseguir, caia, mas caia para frente, que assim mesmo você terá andado alguns centímetros. É isso aí. Bacana, né? Maurício, a Anunciade, de Paulo Afonso, Bahia, gostaria que você falasse um pouco sobre sonambulismo. Sonambulismo? Não, lembra que eu prometi já? Eu sou homem de muito, como diz meu filho, pai, você promete demais. O Rodrigo fala isso. Pai, você promete demais. Lembra que eu falei que eu vou dar uma aula sobre isso aqui? Então espera um pouquinho. Por falar em promessa, tem gente cobrando aqui os sonhos sexuais. Os sonhos sexuais, os sonhos de criança, né? O sonambulismo, pode deixar. No curso 4 eu falo. A gente queria... pode esperar aí que eu vou chegar lá. É porque a gente está indo nos postulados. A gente queria também mandar um abraço para Eliane Nagano, para Cida Campos, para Roseli, para Marta de Brasília, para Marina, enfim, companheiros e companheiras nossas que participam e sempre estão participando conosco aqui. Não temos mais perguntas no momento. Que maravilha! Pessoal, vocês gostaram do Rodrigo? Bonitinho, né? Sem cabelinho da hora, um óculosinho da hora. Bacana ele, né? É o companheirão nosso aqui. Tá bom? Gente, então é o seguinte. Semana que vem nós vamos continuar. Lembra que as promessas que eu falei, eu não esqueci não. O sonambulismo eu não esqueci. A criança, os sonhos de criança eu não esqueci. E os sonhos sexuais também. Mas eu tenho de apresentar tudo isso. Então mais tarde eu vou trazendo esses sonhos e vou acrescentando esses sonhos. Tá bom? Logo, logo os sonhos sexuais vêm. E os sonhos também de crianças, né? Que eu já recebi alguns para que a gente possa colocar. Tá bom? Então... pode aguardar aí que vai surgir numa dessas aulas. Então, até semana que vem. Semana que vem nós transmitimos de Brasília. Quem perguntou aí, Brasília, semana que vem nós estamos lá transmitindo de lá. Um beijo, até semana que vem. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org